Daniel capítulo 1, versículo também de número 1. Vamos ler. E no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seus deuses. 3. E disse o rei Aspinaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendimento no conhecimento, e tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração, a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, de Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Amém. Vamos entender aqui, irmãos, muito importante aqui o que Deus quer nos mostrar. Eu estava falando de manhã, por que Daniel procura não se contaminar com a comida do rei? Uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, nós temos que buscar em Deus os princípios da palavra. Todo aquele que busca em Deus a palavra, irmãos, o mundo pode oferecer muitas coisas, mas a pessoa não vai negociar com as coisas erradas deste mundo. Podemos dizer, irmãos, que o Daniel, ele teve um princípio. Aqui a Bíblia nos relata que ele ainda era jovem, né? E a Bíblia fala que então os seus pais ensinaram ele a servir a Deus. Seus pais ensinaram Daniel a ir para a igreja, ter o temor a Deus, respeitar a Deus, então ter a confiança em Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, que o Daniel então já tinha o seu envolvimento com Deus. Isso é muito importante. Para mim e para você, irmãos, procure se envolver com Deus. Porque se envolvendo com Deus, mais cedo ou mais tarde, quando o mal então se levantar, a gente não vai se contaminar com as coisas erradas deste mundo. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim, procure. Mas diga com fé, diga, procure não se contaminar com as coisas erradas deste mundo. Amém, irmãos? Nós não podemos nos contaminar. Em outras palavras, nós não podemos aceitar, nós não podemos negociar com o pecado, com as coisas erradas deste mundo. Ah, pastor, mas olha, é agradável aos meus olhos, mas não aos olhos de Deus. Pode, irmãos, até agradar aos teus olhos, mas não vai agradar aos olhos de Deus. Aquela comida, irmãos, é claro que, né, um estudo, a Bíblia nos traz esse entendimento que aquela comida poderia, né, não que seja, mas poderia ela ser então apresentada a ídolos, né, as coisas que não agradavam a Deus. E Daniel falou assim, eu não vou falhar com meu Deus, porque eu tenho um princípio a ser guardado, eu tenho um princípio para honrar o meu Deus. Então o que eu disse de manhã, irmãos, todo cristão tem que
procurar honrar o princípio, ou seja, a comunhão com Deus. Amém? Diga para você, diga assim: eu preciso honrar o meu Deus. Amém? Irmãos, aconteça o que acontecer, honre a Deus. Deus, ele tem que estar acima de tudo. Deus tem que, irmãos, estar na sua vida ao ponto que quando você observar, perceber que algo está fora do normal, algo que está, irmãos, distante de Deus, você vai falar assim: não, eu não vou fazer isso, eu não aceito isso para a minha vida. Versículo 8, volta a ler comigo, por favor. Versículo 8: e Daniel assentou no seu coração, ou seja, ele colocou no coração a não se contaminar com a comida, com a porção do manjar do rei. Por que Daniel, irmãos, toma essa decisão? Porque ele tinha o princípio de Deus na vida dele. Ele sabia o que era certo, o que é errado. Irmãos, todo cristão, todo aquele que diz ser de Deus, tem que, irmãos, ter o discernimento de saber o que é certo, o que é errado. Às vezes a pessoa fala: mas pastor, como que eu vou saber o que é certo, o que é errado para a minha vida? Tem coisas, irmãos, que não tem explicação. O que eu quero expressar para você é que quando nós temos a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, irmãos, automaticamente o Espírito vai confirmar o teu coração que há um erro, que há, irmãos, uma falha, que há algo que você não pode fazer. Então todos aqueles que têm a presença do Espírito de Deus na vida dela, automaticamente ela vai falar: não, isso eu não posso fazer. Irmãos, o Daniel, ele tinha um princípio, ele tinha a presença de Deus, ele sabia que ele não podia, irmãos, fazer parte daqueles que então estavam errando. Mas uma coisa nós temos que guardar no coração: é os princípios de Deus, que, irmãos, nada pode tirar da nossa vida. Só para você entender, o Daniel, ainda sendo jovem, a Bíblia nos traz aqui o entendimento que o povo de Israel estavam distante de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que então foi feita ali uma seleção, aonde pegaram alguns jovens para fazer morada no palácio do rei. E um desses jovens era Daniel. Ou seja, para Daniel ir morar no palácio, ele precisou deixar os seus pais, ele precisou deixar a sua família, Daniel precisou deixar os seus amigos, Daniel deixou, irmãos, de ir na igreja, porque tiraram isso dele. Mas uma coisa eu disse de manhã e digo para você: tiraram tudo de Daniel, mas não conseguiram tirar o princípio de Deus na vida de Daniel. Pega para mim e para você, irmãos, as pessoas podem até querer, irmãos, te prejudicar, as pessoas podem até querer tirar você da igreja, tirar você de perto da sua família, mas não vão conseguir tirar Deus da sua vida. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? Guarda isso para você, irmãos. Não conseguiram tirar Deus de dentro de Daniel. Eles pensaram: não, vamos fechar, né? Vamos colocar o Daniel lá no palácio e ele vai esquecer de Deus. Pelo contrário, irmãos, não conseguiram. Eu pego essa palavra para mim e pega para você também, irmãos. A situação deste mundo, as coisas deste mundo sempre vai ser, irmãos, contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente venha obedecer a Bíblia, colocar em prática, falar: Deus, Tu és tudo na minha vida. Mas o mundo sempre vai trabalhar contra, para que você não pratique isso. E eu aprendo com Daniel, irmãos. Tiraram tudo dele, os pais, ele ainda sendo jovem, tiraram os amigos. Ele então agora já lá no palácio do rei não podia ir mais na igreja, mas não conseguiram tirar Deus do coração dele. Isso faz toda a diferença. Eu vou mostrar para você, irmãos, agora alguns versículos a seguir, e você vai ver que, irmãos, é importante você sempre guardar Deus no teu coração. Amém? Então diga para você esse entendimento, diga assim comigo, diga assim: podem fazer o que quiser, mas não vai conseguir tirar Deus de dentro de mim. Amém? Vamos continuar lendo aqui, vamos pulando aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 17. O 8 nos mostra que ele então, na presença de Deus, decide a não se contaminar. Aí o versículo 17, a Bíblia fala assim: ora,
a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento e toda visão e sonhos. Olha só, aqui eu vejo, irmãos, Deus já trabalhando na vida de Daniel. Aqui eu vejo Deus já honrando a fidelidade que Daniel então tinha para com Deus. A gente vai pular aqui alguns capítulos, vamos para o capítulo 6. Daniel capítulo 6. Eu disse de manhã, irmãos, eu quero falar para os pais. Pais, ensinem os seus filhos a andar no caminho de Deus. Como os pais de Daniel ensinou ele a conhecer a Deus. Ainda que o seu filho não queira saber nada da palavra, não queira ter um compromisso com Deus, mas mais cedo ou mais tarde, eles vão lembrar do princípio que foi ensinado a eles. Amém? E aí, irmãos, a Bíblia fala que Daniel então começa a trabalhar, porque ele já tinha então o dom, ele já tinha recebido de Deus a sua sabedoria. Vamos ler a partir do versículo 3. Eu quero mostrar outro princípio que Daniel tinha e que fazia a diferença. Daniel 6:3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, presidentes, porque nele havia o que a igreja? Um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha outro princípio, irmãos. Não esqueça, primeiro princípio que Daniel nos mostra no capítulo 1 é: eu não vou desonrar o meu Deus, eu não vou me contaminar com os pecados, com as falhas, eu não vou concordar com as coisas erradas que estão acontecendo. Então é um princípio. Aqui a palavra nos mostra outro princípio, que, irmãos, o Daniel tinha um espírito excelente. O que é ter um espírito excelente? É ser diferenciado. Irmãos, é quando a pessoa fala mal de você e você não fala mal dela. É quando a pessoa quer te prejudicar, ou até mesmo já te prejudicou, e você não vai prejudicar ela. Isso é, irmãos, teu espírito excelente. Tem muitas pessoas que querem pagar com a mesma moeda, quer dar o mesmo troco. Ah, está me perseguindo, eu vou perseguir também. Quem persegue, irmãos, não tem um espírito excelente. O Daniel nos mostra que, irmãos, aqui a Bíblia fala que por ele ter a sabedoria de Deus, ele começa então a crescer ao ponto do rei falar assim: olha, Daniel vai ser então, podemos dizer, ele vai subir, né, no cargo, ele vai ser honrado. E aí as pessoas começaram a ter inveja, as pessoas começaram a ter o olho grande sobre a vida de Daniel, ao ponto, eu vou pular essa parte, preparar, irmãos, uma cilada. Nos dias de hoje a palavra certa é puxar o tapete para Daniel, e, irmãos, e inventar uma situação a qual não era real. Vejam o que aconteceu aí agora no versículo de número 10. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se colocava de joelho e fazia o quê? Orava e fazia o quê, igreja? Dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Muito bem, eu pulei essa parte, mas dá para você entender. Fizeram um edito, fizeram algo que não podia voltar atrás. Levaram até o rei, irmãos, algo que falaram, algo que expressasse assim: se alguém orar, se alguém dobrar o joelho perante algum Deus no período de 30 dias, esse então será lançado na cova dos leões. O Daniel não sabia disso, e ele tinha seu hábito já de orar. Ele sempre, irmãos, buscava a Deus.
Eu falei de manhã e volto a repetir, irmãos, a oração nos dias de hoje ainda é o segredo das grandes vitórias para o povo de Deus, amém? E Daniel, ele me mostra algo, irmãos, que quando as coisas estão indo de mal a pior, a Bíblia fala que mesmo assim ele dava graças a Deus, não se confortando, não aceitando a situação. Mas eu pergunto para você, irmãos, será que quando as coisas estão indo de mal a pior para a sua vida, você tem esse hábito de orar, de dar graças a Deus? Não pelo acontecimento. Dar graças aqui, eu entendo, irmãos, que Daniel, ele louvava ao Senhor. Será que da nossa boca, irmãos, no momento de crise, no momento de dificuldade, será que da nossa boca tem saído louvores a Deus? Da boca de Daniel, sabendo que, irmãos, a qualquer momento ele podia então ser lançado na cova dos leões, a Bíblia fala que ele continuava dando graças ao Senhor. Nós temos que aprender com isso, irmãos. Ainda que você esteja diante de uma grande dificuldade, ainda que você tenha passado um momento difícil, a fase de Daniel agora, irmãos, eu posso até falar para você afirmando que agora é a pior fase da vida de Daniel. Não espiritualmente, porque ele orava e Deus respondia, mas a fase, irmãos, é diante da sociedade, aonde as pessoas estavam perseguindo, aonde as pessoas estavam querendo o mal para ele. Mas ele não deixou de dar graças ao Senhor. Pega para você, irmãos, você pode até estar passando a pior fase da sua vida, mas não deixe de dar glórias a Deus pela vida que você tem, amém? Olha o versículo 11, leia comigo aí por favor. Versículo 11: então aqueles homens, quem são esses homens? Aqueles que prepararam a cilada, aqueles que, irmãos, prepararam, irmãos, o tapete para puxar de Daniel. Olha o que aconteceu. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê? Orando e suplicando diante do seu Deus. Irmãos, algo eu aprendo aqui. Os meus adversários, digo no mundo espiritual, eles têm que me encontrar na presença de Deus. Toda vez que, irmãos, surgir, ou o inimigo preparar uma emboscada, algo para te derrubar, para te vencer, o diabo ele tem que te respeitar no mundo espiritual. Opa, esse a gente não pode mexer, porque esse está na presença de Deus. Olha só, irmãos, os adversários de Daniel, os que armaram a cilada, encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. Vamos deixar a palavra orando de lado. Encontraram Daniel na presença de Deus. Irmãos, na presença de Deus se cumpre o que o salmista fala: 1000 caem ao seu lado, 10 à sua direita, e você não será atingido. Na presença de Deus, irmãos, nenhum mal te sucederá, diz a palavra de Deus. Na presença de Deus, irmãos, praga nenhuma chegará até a sua família. Na presença de Deus, irmãos, nenhum mal poderá te vencer, no nome de Jesus, amém? Por isso é importante, irmãos, estar na presença de Deus. Os inimigos se espantaram. Poxa, a gente veio para prejudicar Daniel e agora encontramos ele orando, suplicando o Senhor. Irmãos, ali, irmãos, o diabo ficou furioso. Ali os inimigos ficaram numa situação sem saber o que fazer, porque eles sabiam, irmãos, que quando Daniel orava, Deus respondia. Eles pensavam que iriam encontrar Daniel, irmãos, chorando. Os adversários pensaram que ia encontrar Daniel, irmãos, lamentando: ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, não queira agradar os teus adversários, que os teus adversários te encontrem sempre na presença de Deus, amém, igreja? É isso que nós temos que entender. Não é passar 24 horas orando. Volta a falar, apesar daqui estar escrito aqui que encontrar Daniel orando, não é você ficar: agora eu vou ficar vivendo só em oração. Não, é estar na presença de Deus, amém? Porque na presença de Deus, olha o que acontece. Eu vou pular também essa parte. A Bíblia fala, irmãos, que Daniel foi lançado na cova dos leões, porque foi um edito, né, algo que não podia voltar atrás.
era como, né, uma assinatura do rei que ele tinha que cumprir. Pegaram Daniel orando, então lançaram ele na cova dos leões. Vamos ler aqui o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram Daniel aonde, igreja? Na cova dos... Olha o que o rei fala aí. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aqui eu vejo, irmãos, o respeito que há no mundo espiritual. O rei que assinou o edito, que, irmãos, decretou a ida de Daniel para a cova dos leões. Olha o respeito espiritual. Irmãos, uma coisa que todo cristão tem que valorizar é a sua vida espiritual. A vida espiritual, irmãos, ela é respeitada. O inferno estremece quando a pessoa está na presença de Deus. O rei viu que ele tinha feito, irmãos, algo que ele não podia voltar atrás, e ele mesmo fala: ó, Daniel, você está indo, mas o Deus a qual você serve, ele te livrará dos leões. Irmãos, há um respeito que você, que nós temos no mundo espiritual, a qual o inimigo, irmãos, ele estremece, a qual o inimigo, ele sabe que ele não pode nos vencer. Amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: olha, aprenda, existe um respeito no mundo espiritual, que os teus adversários, eles tremem a base, ele estremece, ele tem medo, sabe que não pode, irmãos, se vencer. O rei sabia que, irmãos, a coisa era tão séria que ele falou: o rei, ó, Daniel, o Deus a qual você serve, ele vai te livrar. Há um respeito, irmãos, ainda que você tenha passado por um mau momento da sua vida, mas quando você está na presença de Deus, o diabo que está, irmãos, te atormentando, o inimigo que está, irmãos, te perseguindo, ele sabe que não pode ir tão longe, porque há um Deus que está olhando para você. Há um Deus que está, irmãos, com as mãos estendidas sobre a sua vida. Amém? Aí vamos observar aqui uma coisa, antes da gente pular para outro versículo. Irmãos, tem pessoas que querem ter vitória, mas não quer passar pela cova. Ela não quer passar, irmãos, pelas lutas da vida. Uma coisa eu aprendo aqui: Deus livrou Daniel lá dentro da cova, não livrou ele da cova. Entenderam? Tem pessoas que falam assim: ah, Deus, me livra da cova. Irmãos, tem situações que Deus vai te livrar, é lá dentro da cova, né? Ou seja, se cumpre o que o Senhor Jesus fala. Ele declara na sua palavra: no mundo tereis as aflições. A cova para Daniel aqui, irmãos, foi a aflição. Então tem momento na vida, irmãos, que Deus até permite que a gente passe para a gente aprender algo. Nada é por acaso. A Bíblia fala, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Daniel entende, irmãos, em momento nenhum eu vejo aqui na leitura Daniel reclamando: Senhor, por que esta cova? Deus, por que eu estou aqui diante dos leões? Nenhum momento Daniel murmura. Veja só agora o versículo 22. Vamos pulando aí. Versículo 22. Diz aí: depois o Daniel passou a noite lá com os leões, né? No outro dia o rei foi procurar lá Daniel. E no versículo 22, diz aí: o meu Deus, Daniel falando, enviou o seu anjo e fez o que, igreja? E fechou a boca dos leões. Observe, dos leões. São vários adversários, são vários inimigos. Aí diz mais: fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido deleito algum. Irmãos, é Deus que livra, é Deus que opera, é Deus que faz sinais e maravilhas acontecer.
Ó, entenda, Daniel começou lá atrás, sendo ainda jovem, sendo ainda, podemos dizer, moleque, crescendo na vida. Irmãos, a Bíblia fala que ele lá atrás, ele decide a não se contaminar com as coisas erradas. A Bíblia fala, agora já no capítulo 6, que então ele não age de forma igual com os outros, porque ele tinha o espírito excelente. E agora, irmãos, a Bíblia fala que Deus livrou ele dos seus adversários. Eu disse de manhã e falo agora para você, irmãos, a sua fidelidade a Deus, o seu temor, o seu respeito à palavra de Deus, vai fazer com que Deus faça grandes coisas em seu favor. Deus vai fazer, irmãos, coisas tremendas, a qual você vai ficar de boca aberta, o que Deus vai fazer na sua vida, na vida dos seus familiares. Amém? Veja aí o versículo de número 27. A Bíblia falando aí, ó. E ele, leia comigo, igreja, vamos lá. Ele livra e salva. E o que mais que ele faz? Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. As pessoas viram, irmãos, que Deus livra, que Deus salva, que Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Uma coisa nós temos que entender, irmãos, não é só no céu que Deus tem preparado para você o melhor desta vida. Tem pessoas que falam assim, lá no céu eu vou ter a minha recompensa. Sim, vai ter, mas Deus quer te recompensar ainda em vida. Deus quer te recompensar aqui na terra ainda. Amém? Olha só, a Bíblia fala, é no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Agora pega para você aí o versículo 28. Vamos lá, leia comigo. E este Daniel, pois, o que aconteceu com ele? Prosperou no reinado de Dário, no reinado de Círio e o persa. Irmãos, depois da fase ruim, vem a bênção, vem a bonança de Deus. Daniel soube passar, irmãos, a fase ruim da sua vida, na fidelidade a Deus, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, ao ponto, irmãos, dele superar aqueles problemas, e Deus então prosperou ele no reinado. É isso que eu disse de manhã, irmãos, a sua fidelidade com Deus, ainda que você está passando por um mau momento, Deus vai fazer você dar a volta por cima, e a bênção da prosperidade, a bênção do Senhor será completa sobre a vida de todos no nome de Jesus. Amém? Então é isso, irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena honrar a Deus. Coloque no teu coração, Deus, eu não quero, eu não vou me contaminar, não vou aceitar, eu não vou negociar com o pecado, com as coisas erradas deste mundo. Eu quero honrar a Deus. Honrando a Deus, irmãos, Deus vai honrar você também, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor.